Ah, opa! Deus, 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 Deus que é bom. Nós te amamos, Deus. O Senhor é nosso provedor, o Senhor é o Deus no qual nós amamos e servimos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos chamou pelo nome, nos escolheu e também preparou esse tempo para que nós possamos compartilhar a palavra dEle. E eu quero compartilhar algo da palavra. Eu vou começar lendo o que está lá escrito em Mateus no capítulo 7, a partir do verso 15. Mas antes de ler, um dia estava eu andando por aqui na cidade, e aqui na cidade está sendo feita uma obra, que inclusive é muito polêmica, questionável tal, porque é um prédio muito grande, muito alto, que não se encaixa no perfil da nossa cidade. Mas, tirando essa observação, nesse terreno onde está sendo construído esse prédio, eles fecharam com tapumes, que é uma prática que eles devem fazer ali, sempre fazem isso em construções. Só que o que eu achei interessante, que o tapume, estava fechado com o tapume, é um terreno de esquina. E no tapume tinham 3 buracos. Tinha um buraco assim na altura de uma pessoa adulta, um buraco na altura de uma criança, e para fazer um H, tinha um buraco do tamanho de uma altura de um cachorro. E lá estava assim, ó, uma seta, assim, uma informativa, acompanhe nossa obra. Então, eu achei aquilo muito curioso, porque tinha assim, era um buraco assim, aí você olhava e via como que a obra estava se desenvolvendo. E eu achei aquilo curioso, e eu fui lá ver. Aí eu parei e fui ver. E confesso para vocês assim que eu me surpreendi, porque era uma coisa assim, que quem estava de fora, quem conhecia a área antes, aí você vê o tapume, você não imagina o que estava acontecendo. O que eles estavam fazendo para construir aquele prédio? Eles estavam trabalhando na fundação do prédio, no alicerce do prédio. E eu me surpreendi porque eles tinham feito um buraco muito fundo assim. Existia um buraco muito fundo que eles cavaram, né? E naquele caso eles usaram máquinas, e eles estavam usando ali para estabelecer os alicerces, uns maquinários bem grandes, pesados. E ele é muito fundo que estava assim, tanto é que eu falei, nossa, não dá para imaginar que isso era tão fundo assim. E ele é interessante porque tudo aquilo que eles estavam fazendo, quando o prédio ficar pronto, ninguém vai ver aquilo mais. Porque depois que você faz o fundamento de um prédio, de uma casa, e você começa a construir por cima, nunca mais você vai ver aquilo vai ficar debaixo da terra. Ok? Só que, se não tiver aquilo, não tem como aquele prédio permanecer. E me surpreendeu. E me surpreendeu também porque para eles estabelecerem os alicerces, aqui nós estamos falando de um prédio de um porte considerável, para fazer aquele alicerce, a máquina que estava, uma máquina batistaca, que eles costumam chamar, ela era uma máquina bem grande, então ficava lá assim, subia lá o peso, com a máquina bem alto e descia, pá! Subia, pá! E ia para aprofundar aquela estaca, porque tem que chegar numa profundidade X lá, calculada pelos engenheiros, para que alcance, ou se eles alcancem uma pedra, por exemplo. Então eles vêm fazendo isso. E eu estou dizendo isso para falar 2 coisas. Uma que tem está totalmente conectado com aquilo que a gente vai ministrar, mas é para falar sobre fundamento, que nós vamos tratar também sobre fundamento aqui. E para dizer que às vezes, num contexto de igreja, às vezes não, eu vou chegar ao ponto de dizer que sempre nós deveríamos fazer isso em igreja. Para te firmar o fundamento, para estabelecer os alicerces, a gente sempre tem que ficar insistindo naquele processo. Não pode simplesmente botar uma coisinha ali e considerar que aquilo já está sólido. Não, você fica insistindo. E aí os engenheiros até dizem que quando você começa a bater estaca, até o ponto que ela não dá mais recalque. E eles, depois disso, eles dão mais umas 3, 4, 5 batidas para ver que não dá recalque mesmo, a coisa está firme. Mas eles insistem.
E no nosso contexto de igreja, e alguns princípios de Deus, nós temos que sempre voltar, revisitar, falar de novo, trabalhar de uma outra forma, insistir, porque são esses fundamentos, esses princípios que fundamentam, que estabelecem a nossa vida com Deus. Um alicerce, para que um alicerce serve numa casa? Eu acho que todo mundo deve saber, mas é bom te falar. O alicerce, para que ele serve numa casa? Para que essa casa fique firme. E também ela resista a qualquer tipo de intempérie. Chuva, sol, vento, água, né? Para que essa casa fique firme, para que ela não caia. O alicerce tem esse motivo de existir. Por que um fundamento feito numa casa? Não é porque eu quero gastar dinheiro, porque eu acho legal e engraçadinho. Não é por causa disso que o engenheiro faz, né? O consultor ali vai estabelecer um alicerce, é para que aquela casa fique firme. Em qualquer situação de mexida no solo, abalo no solo, chuva, tempestade, um vento impetuoso, qualquer situação, uma casa pode ser sujeita à água, por exemplo, ela fique forte, fique firme. E eu estou contando isso usando a nossa casa para fazer uma analogia com a nossa vida. A Bíblia faz essa analogia conosco, que nós somos como se fosse uma casa. E aí agora eu vou ler o que está escrito em Mateus, no capítulo 7. E vou começar lendo no verso 15. Mateus 7, a partir do verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhendo-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, de meu Pai que estás nos céus. Muitos, naquele dia, Jesus está dizendo isso aqui, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitas vezes, muitos pregam e param por aqui, e se você for ver, aquilo que eu estava falando antes de ler esse texto, não conversa com esse texto que eu li aqui. Só que nós temos que entender uma coisa, essas situações, subtítulos que nós encontramos nas Bíblias, não está no texto original. Isso aqui é algo que a editora, para tentar ajudar, facilitar a leitura, coloca. Na verdade, esse texto aqui, ele é contínuo. Nós temos aqui um texto, aonde que é chamado, conhecido como o tal do Sermão do Monte. Jesus vai no monte, ele começa a ministrar, a estabelecer princípios, ele começa a falar de várias coisas. E ele usa praticamente em todo o seu discurso, em toda a sua ministração, em todo o seu ensino, ele usa diversas parábolas, diversas metáforas. Ele usa uma linguagem para estabelecer princípios, usando coisas naturais para falar dos princípios do reino. Jesus vai falando isso, é uma forma de linguagem. E ele continua, muitos de nós paramos aqui. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mas, se continuamos a leitura, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, está vendo? O texto continua, ele é conectado. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, o texto é conectado. E ele diz aqui, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha aqui a metáfora, olha aqui a forma de linguagem que Jesus está usando. Jesus está usando um exemplo natural para falar de nós. E ele continua dizendo aqui: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ele praticamente aqui ele finaliza essa pregação, esse sermão, como dizem, sermão do monte, termina com isso aqui. Os textos se conversam, ele começa falando aqui, ele dá uma direção, uma orientação, ele dá um despertamento para o povo: olha, se cuidem, se acautelem dos falsos profetas, cuidado com esses caras. Esses caras vão vir aqui, eles vão se apresentar disfarçadinho, de ovelha, mas por dentro, ele fala, por dentro, são lobos roubadores. E como nós reconhecemos o que a pessoa é? E ele fala: pelos seus frutos os conhecereis. É pelo fruto que você sabe qual é a árvore. E ele começa aqui a falar da árvore. Olha Jesus a árvore, Jesus fala de fruto, Jesus fala de lobo, Jesus fala de ovelha, Jesus fala de casa, para falar do reino. E ele está dizendo aqui: olha, esse tipo de gente aqui, ó, onde você se atenta? Pelo fruto, porque nenhuma árvore boa vai dar fruto ruim, nenhuma árvore ruim vai dar fruto bom. E ele termina de novo, assim, no verso 20, assim pelos frutos os conhecereis. Aí ele vem com uma palavra forte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, em seu nome nós expelimos demônios, em seu nome nós fizemos milagres, em seu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Mas ele diz aqui que naquele dia, muitos vão dizer isso: em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome profetizei, no seu nome eu expulsei demônios, em seu nome fiz milagres. Mas ele diz que eu vou dizer de uma forma explícita, e aqui a forma explícita, assim, sem dúvida, não é aquela palavra meio assim enganadinho, sabe? Será que ele está querendo dizer isso mesmo? Não, é direto, explícito. Eu vou dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa é uma palavra forte, dura, e é uma palavra que nós, como filhos de Deus, temos que tê-la sempre como uma exortação para nós, um prumo, porque não é porque a pessoa faz coisas em nome de Jesus que significa necessariamente que ela é de Deus. Porque o que na verdade essa pessoa está fazendo, ela está usando o nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus cura pessoas, o nome de Jesus expulsa demônios, o nome de Jesus é poderoso. E às vezes as pessoas aprenderam a usar esse nome, mas os seus corações, o seu interior é mau, é ruim. Então nós temos que nos atentar efetivamente para aquilo que nós somos em Deus, porque conforme aquilo que nós somos em Deus, é aquilo que nós iremos produzir, e não necessariamente fazer. Porque eu posso fazer uma coisa com a intenção de produzir uma outra. Eu posso às vezes até fazer o bem para uma pessoa, mas é porque às vezes eu quero me aparecer. A coisa é boa que ela fez, mas o motivo, a motivação,
o que está no coração é equivocado. Presta atenção. Deus, Ele sempre vai pesar, não o que você fez, mas o motivo pelo qual você fez aquilo. Porque Deus, Ele conhece e sonda nossos corações. Não adianta você chegar com uma cesta de obras feitas. Deus, Ele sabe o motivo pelo qual você fez isso. Tem muita gente em contexto de igreja fazendo só porque ele quer agradar o pastor dele. Ele quer fazer porque ele quer ganhar um cargo às vezes. Ele quer fazer porque ele quer parecer piedoso para os demais. E essas motivações são equivocadas. São erros, são pecados. Deus, Ele sempre pesa o motivo do meu coração. Motivo do nosso coração. E Ele trata aqui. Ele fala sobre isso. E aí Ele entra falando sobre a casa, usando casa como uma referência para nos ensinar. E falando sobre fundamento, uma casa com fundamento, uma casa com alicerce, e uma casa sem fundamento, uma casa sem alicerce. E esse texto que nós lemos aqui, Jesus, ele foi muito preciso, porque ele dá o exemplo das duas casas, mas as duas casas, elas passam pelo mesmo processo. Tanto é que a palavra simplesmente repete, literalmente. Ele fala assim, caiu a chuva, para as duas. Transbordaram os rios, para as duas. Que ele fala mais, sopraram os ventos, para as duas. E deram com ímpeto contra aquela casa, para as duas. As duas passaram pelo mesmo tipo de processo. As duas passaram pelo mesmo tipo de processo. E aqui ele está falando sobre um servo, uma pessoa obediente e uma não obediente. E aqui eu já quero quebrar e desmistificar algumas coisas que nós, os crentes, costumamos já estabelecer sempre. Porque para o crente, chuva, rios transbordando, ventos que sopram de uma forma impetuosa, nós sempre atribuímos isso como uma coisa ruim e vindo do diabo. Mas não. Vai chover para ambos. E não é do diabo. É Deus permitindo para que nós sejamos aprovados. Provados e aprovados. Porque é conforme essa situação que vai ser revelado o nosso coração. O seu coração vai ser revelado quando você estiver diante de uma forte chuva. Num vento impetuoso. Os rios transbordando. Ou seja, leia-se situações adversas. Adversidade. Prova. A linguagem do crente. Prova. Aqui Jesus falou assim, estava um dia bonito, muito belo. Existiam muitas flores no jardim. Não, ele está falando sobre um processo que toda pessoa em Deus passa. Um processo. Só que a questão aqui não é o que nós enfrentamos. Porque muita gente se perde naquilo que se enfrenta. Dá poder para o que enfrenta. E eu estou na prova, irmão. Ora por mim. Você devia falar assim, eu só estou na prova é porque Deus está querendo saber do meu coração, né? Se Deus quer saber do meu coração, é porque Ele se importa comigo. E se Deus está se importando comigo, é porque Ele quer que eu saia disso aprovado. Aprovado. E nós precisamos entender aonde que está a base da nossa vida. É isso que Jesus está falando aqui. Aonde essa casa está fundamentada? Na rocha ou na areia? E para quebrar também algumas coisas, que às vezes algumas imagens equivocadas nós criamos, quando nós fazemos esse desenho na nossa mente, da casa na rocha e casa na areia, às vezes muitos pensam que a casa na rocha é como se tivesse uma pedra, uma rocha, e a casa está em cima da rocha. E a outra tipo numa areiazinha assim, e a casa em cima da areia. Não é isso que Jesus está falando, nós vamos falar isso aqui. Não é isso que ele está dizendo. Só que nós precisamos entender o seguinte, ele está falando assim, quem ouve as minhas palavras, só que ele não para aqui, e as pratica. Ele fala, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, quem ouve e pratica, ou seja, quem ouve e obedece,
Quem ouve a palavra, conhece a palavra e pratica essa palavra, obedece a essa palavra, e não apenas tem um conhecimento teórico, conceitual, ou no máximo teológico. Não, mas quem ouve essa palavra e pratica e obedece, que tem alicerce, fundamento, essa pessoa é firme. A questão toda que nós temos nos deparado, e cada vez mais me parece que isso tem fortalecido no nosso meio, e misericórdia por causa disso, a questão é que muitas pessoas não querem construir suas casas, eles querem algo já prontinho, conforme o modelo que elas querem. Então elas querem ter uma igreja segundo o modelo que elas pensam, do jeitinho que elas querem, da forma que elas querem. A vida tem que ser do jeito que eu quero. Tudo tem que ser conforme eu penso. E eu não quero me esforçar, eu quero que já venha tudo pronto. Afinal, Deus não é bom? Deus não tem bênçãos? Aleluia, aleluia. E tem uns ainda que acham assim, eu dei o dízimo. Ué, cadê minha bênção? Eu dei o dízimo. Deus tem que me abençoar. Equivocados. As pessoas não querem construir, porque construir demanda esforço, trabalho, tempo e atenção. Só que cada vez mais as pessoas querem o favor com o menor esforço possível. A Bíblia nos ensina que aquele que faz o que só é mandado é servo infiel. Servo infiel. Só faz o que é mandado. Mandaram eu colocar isso aqui, ó. Eu vi que eu podia ajudar já a tirar esse papel daqui, já colocar ali. Não, mas não me mandaram, vou mexer com isso não. Servo infiel. Sabia que podia fazer diferente, melhor, ajudar e parou por ali. Servo infiel. No texto de Lucas, no capítulo 6, que também fala desse texto aqui também, no Lucas, no capítulo 6, lá acho que mais ou menos a partir do verso 45, mas lá no 48, ele diz claramente ali, no verso 48, vamos ler, Lucas 6, para deixar isso fundamentado. Lucas no capítulo 6, está falando disso também, dessa ministração, desse sermão de Jesus aqui. E lá no verso 48 ele fala o seguinte, eu vou ler do 46, para a gente deixar no contexto. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quem que essa pessoa parece? Todos aqueles que vêm até mim, ouvem minha palavra e praticam, olha o que essa pessoa parece. Ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Nesse texto aqui, ele fala sobre essa questão aqui, da rocha e da areia, porque não é como a gente pensa assim, que tem uma casa em cima de uma rocha. A rocha aqui significa o seguinte, essa pessoa ela vai cavar, vai abrir uma vala bem profunda. Por quê? Porque quem constrói, quem conhece sobre construção, os engenheiros, os construtores, sabem que quando você se depara com uma rocha, você encontrou firmeza, algo sólido, que você pode estabelecer a sua construção ali. Então ele fala que esse homem prudente, que ouve as palavras de Jesus e pratica, ele vai fazer aquilo, vai cavar uma vala profunda até encontrar a rocha. A Bíblia fala que Jesus é a rocha. O que está falando aqui? Sobre profundidade. Ser profundo. Estabelecer seus fundamentos, o seu alicerce da sua vida, a base da sua vida em Cristo Jesus, mas para fazer isso, tem que ser profundo. Tem que ser profundo. Porque esse homem prudente, sábio, a palavra prudente aqui quando você vai no original, significa também é o mesmo significado de sábio, homem sábio. O prudente, todo prudente é um homem sábio. Esse homem, ele cavou e foi até chegar na rocha. Agora ele continua, verso 49. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra
sem alicerces. E arrojando-se contra ela o rio, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E ele fala aqui, olha, aquele que ouve minhas palavras e não pratica, não obedece, é como se fosse um homem que fez uma casa sem alicerces, sem fundamento. É aí a casa na areia. Não tem profundidade, não tem alicerce. Sem alicerce. Esse vai cair. Só que não é cair, escorregar de, dá uma escorregadinha. A Bíblia fala que Jesus diz que vai ser grande a sua ruína. Misericórdia. Porque aqui nós estamos tratando sobre crentes. Pessoas que já se declaram filho de Deus. Porque quem ouve a palavra, quem que é que ouve a palavra? Os filhos. Quem é do mundo não está ouvindo a palavra. Eles precisam ser alcançados ainda. Eles precisam receber uma palavra de salvação ainda, para que eles gerem arrependimento neles. Mas nós, os filhos que temos ouvido, qual que é a questão? A questão é, você tem ouvido a mesma palavra, tem passado pelos mesmos processos, mas um tem fundamento e o outro não. Um vai ficar inabalável, não vai cair, mas o outro vai cair. Esse negligente, a palavra no original também significa insensato, a palavra insensato significa negligente também. Ele edificou sem alicerces. Porque eu tenho visto isso constantemente. As pessoas querem as bênçãos, sem esforço, sem renúncia, sem entrega, sem compromisso. Eu quero a bênção. A bênção eu quero. A glória eu quero. O aleluia, aleluia. Eu quero o favor de Deus. Eu quero a proteção de Deus. Eu quero que Deus me guarde de todo mal. Eu quero que Deus me abençoe. Só que não quer renunciar coisas. Não quer entregar coisas. Não quer ter compromisso verdadeiro, real, fidedigno. Não quer esforço. O micro esforço que é demandado espirra. Escorrega. E às vezes nas coisas simples. Porque nós aqui, por exemplo, nós testamos algumas pessoas. Às vezes a gente começa testando pessoas, dando coisas pequenas. E se as pessoas já se equivocam nas pequenas, a gente nem prossegue mais. Porque se vai se equivocar na pequena, imagina se colocar uma coisa maior. Porque a Bíblia diz, se você não é fiel no pouco, como que eu vou te colocar no muito? Às vezes é limpar um banheiro, gente, é passar um pano numa mesa. Às vezes é ajudar num post, ajudar numa... Não estou falando de coisas bem simples aqui, mas para não parecer que é algo específico. Qual que é a questão? O que Deus está nos chamando? Até porque é o seguinte, eu vou repetir. Nós vamos passar por chuvas fortes, ventos impetuosos, águas batendo nas nossas vidas. Todos vamos passar. O que Deus tem nos chamado, tem demandado da igreja nesses dias, não é para experimentar os milagres, não é para ter o dente de ouro, não é para ver o pozinho de ouro brilhando na mãozinha, o graveto pegando fogo no monte. Ele está querendo que nós saiamos da superficialidade, que a gente não seja superficial, mas que a gente busque em Deus a palavra dele, para que sejamos profundos, alicerçados, balizados na rocha, que é a palavra, que é Jesus. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa na internet, pessoa famosa. Eu estava ouvindo o testemunho e eu falei, Jesus, como o povo não está entendendo as coisas, tão fracos no entendimento, superficiais. E ela contando um testemunho de uma situação difícil que ela passou, a pessoa passou, ela perdeu o marido na época a Covid estava forte, e o marido dela morreu de Covid, e ela dizendo que ela voltou para Jesus, eles já tinham ido, eles já tinham esfriado tal, e ela contando o testemunho, e ela falou que ela lembrou que ela tinha na casa dela um olhinho ungido. E o que ela fez? Falou, um óleo ungido. Aí ela pegou um pano e ungiu aquele pano com aquele óleo. E ela falou, já sei, vou pegar aquilo, eu vou levar para o hospital e vou pedir para colocar no travesseiro dele. Porque, segundo o entendimento, aquilo ia fazer ele ficar curado.
E ela foi, pegou o pano, ungiu o pano, só que ela não podia entrar lá para ter contato com ele, porque ele estava no UTI, Covid, e não podia. O que ela fez? Ela tinha feito uma proximidade com a enfermeira lá, a pessoa que estava lá ajudando lá, falou, não, pode deixar que eu vou lá e coloco. E colocou. E aí o que aconteceu? O marido dela, o que aconteceu nos dias seguintes? Com aquele pano ungido lá no travesseiro dele? Nada. Ele morreu. Mas ela depositou a fé dela naquilo. Eu até entendo, sabe, mas, gente, isso é para os bebês. Pano ungido é para as crianças na fé, os bebês. Eu até entendo que Deus usa qualquer coisa que Ele quiser, né? A gente costuma falar da mula, Deus usa o que Ele quiser, mas não é isso que Deus espera de nós. Até porque uma palavra de fé vale muito mais do que um pano ungido. Uma fé inabalável no meu coração, crendo quem é Deus e que Deus faz, vale muito, mas muito mais que um pano ungido. Mas a gente tem balizado a nossa vida de fé com coisas muito fracas, superficiais. Tem gente que acha que a oração do pastor tem mais poder que a oração de quem não é pastor. Tem gente que acha. Se for apóstolo, então, misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí sim tem poder. Tem gente que acha que se fizer um nível de sacrifício, 7 semanas, não sei das quantas, enxofre, não sei do que, acho que isso é o que vai mover Deus. E Deus vai falar assim, tá bom, vai, tá fazendo bastante esforço ali, eu vou ajudar. Deus, Ele não está de olho. E Deus não está com uma balança medindo quanto de você que você está fazendo para ver se move o coração dele. Deus quer saber se o seu coração está firmado na rocha. Se a minha vida e a sua vida está balizada na palavra de Deus. Se a palavra de Deus é a minha rocha, meu alicerce, o meu fundamento. Quando Jesus ele fala lá da parábola do semeador, e ele fala que o semeador saiu a semear, e teve uma semente que caiu à beira do caminho, aí ele fala que algumas sementes caíram no meio dos pedregulhos, e a terra era muito rasa, e ele fala que nesses lugares esses pedregulhos aí, a semente ela germina muito rápido. É que nem quando a gente pegava o exemplo lá do feijãozinho, né, lá na escola, que a gente fazia o evento, o negócio do feijãozinho, chegava mó felizão, aí de um dia para o outro assim, o feijãozinho crescia. Ele ficava, nossa, que legal, passava 3, 4 dias o feijãozinho, porque o feijãozinho ia continuar a crescer, ele não tinha para onde crescer, ele não tinha terra, que era raso. E aí ele dá o exemplo de algumas pessoas que essa semente cai ali naquele lugar, e essa semente germina mais rápido, porque lógico, ali está recebendo a luz solar, está tudo aquelas coisas que faz ela crescer mais rápido. Mas como a terra ela não é profunda, ela é bem rasa, ela é superficial, logo ela vai morrer. Isso está lá na parábola do semeador. E se nós formos ver a palavra do semeador, todos aqueles, menos o último tipo de gente que ele fala, que a semente produziu a 30, 60 e a 100, todos os outros são pessoas que não alcançarem Deus. Não tem raiz, a Bíblia fala lá nessa passagem, que eles não têm raiz em si mesmo. Sendo assim, é pouca duração. O que significa? Fala de profundidade para receber a palavra. Fundamento. Tem gente que se você não ficar pregando que a bênção, a glória, a pessoa fala assim, eu quero um lugar aí, sabe? Que eu gosto de barulho, eu gosto de campanha. Eu gosto, sabe, essas coisas no meu coração se alegra. Não é isso que vai te fazer prevalecer no dia mau. No dia da chuva, do vento e do rio contra a sua casa. E a gente pensa que às vezes porque nós nos convertemos e paramos de fazer algumas práticas que não eram muito legais, algumas eram até bem feinhas, que significa necessariamente que eu fui transformado. Então tem gente que fala assim, olha, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Aleluia, Jesus me alcançou, me encontrou, e hoje eu não fumo mais.
Aleluia, glória a Deus. Isso é bom. Só que não necessariamente porque uma pessoa deixou de fazer uma prática, que significa necessariamente que ela foi transformada. Às vezes ela apenas entendeu, num contexto, que aquilo era ruim. E Deus, pela misericórdia dele, pelo amor que ele tem por nossas vidas, tirou isso da vida dessa pessoa. Mas o que Deus espera é que nós sejamos transformados. Por quê? Ele não quer só dar uma melhoradinha. Ele não quer só dar um tapa na nossa carcaça, fazer uma perfumaria na gente. A Bíblia fala que nós temos que ser transformados. Eu tenho uma natureza. O que a Bíblia fala que nós temos que fazer? Essa natureza morre para que eu tenha uma nova natureza em Deus, em Cristo. Essa natureza é a mesmo tipo de natureza, é a mesma natureza de Deus, a imagem e a semelhança. Eu tenho que ter o mesmo tipo de natureza. O que é natureza? O meu ser, a minha vida, tem que ter os mesmos tipos de atributos e características que de Deus. Porque se eu sou filho de Deus, não faz sentido eu ser filho de Deus, mas todas a minha natureza, os meus atributos são semelhantes ao diabo. Sou fraco, sou incrédulo, sou mentiroso, sou esquisito, várias áreas aqui, mas eu não quero focar nisso. O que nós temos que entender é que nós temos que mudar a nossa natureza. Como eu mudo a minha natureza? Estabelecendo meus alicerces na palavra de Deus. A palavra de Deus é que me transforma. E quando ouço essa palavra e pratico, aí acontece a transformação. Eu sou transformado. Percebe uma coisa, quando nós começamos a ler, por que eu também fiz questão de falar ali do texto a partir do verso 15, que está falando dos falsos profetas, e ele fala, pelos frutos os conhecereis, porque uma coisa eu aprendi e entendi em Deus, que todo cristão que não frutificar é ir contra a nossa natureza em Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que nasceu novamente, que é uma nova criatura, tem uma nova natureza em Deus, esse é frutífero. Jesus fala sobre a videira, que o ramo que não dá fruto ele vai cortar, vai queimar. Porque da nossa natureza em Deus, sermos frutíferos. Ser infrutífero é ir contra a natureza que Deus colocou em nós. Eu falo mais. É um tipo de rebeldia. É um tipo de resistência a Deus. Deus quer que eu seja frutífero e eu estou resistindo. Seco, duro. Não dou um fruto. Isso é um tipo de rebeldia. Que eu estou indo contra a natureza que Cristo pagou um preço altíssimo para que eu tivesse. E essa natureza que agora habita em mim, eu ao invés de fluir conforme essa natureza, com base nos meus alicerces, arraigado, firmado na rocha, eu estou sendo resistente. Por quê? Eu não tenho alicerces. Eu não entendo as verdades de Deus. Eu só entendo Deus como meu abençoador. Como um Deus que cuida. Como um Deus que me dá. Como um Deus que me protege. As pessoas, a maioria das vezes, começam a voltar aí, frequentar reuniões, ir para cultos, essas coisas, quando começam a passar por apertos. Por quê? Porque eles sabem que Deus vai abençoa. Então ele quer o Deus abençoador. Ele quer o Deus que é abençoador. E Deus nunca estabeleceu, muito menos deu seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós fôssemos atrás de um Deus abençoador, mas para que nós pudéssemos ter um relacionamento de filho com o Pai e expressarmos a nossa natureza em Cristo Jesus. Porque daí eu sou transformado em luz do mundo e sal da terra. A Bíblia não fala assim, eu vou ser transformado em um homem mais rico do meu bairro, num empresário de chuchachu. As redes sociais minhas vão ficar punjantes. Não, Deus quer que você seja luz do mundo
e sal da terra. Em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, vamos ler rapidinho lá, Tiago capítulo 1. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 19, fala assim: Tiago 1, verso 19, a partir do 19. Sabem estas coisas, meus amados irmãos, igreja. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Verso 21. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse texto conversa com o texto que nós lemos em Mateus. Tiago aqui instruindo aos irmãos, aos amados irmãos, à igreja. Igreja, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ele ainda fala praticantes operosos, significa intencionais. Você se esforça para fazer, para praticar. E ele usa também aqui 2 exemplos aqui, como Jesus usou da casa com fundamento e sem fundamento. Aqui fala de um homem que olha no espelho e vai embora. Daqui a pouco, não lembro como que era a mesma imagem. Esse é aquele que não é praticante da palavra. Mas ele fala assim, mas considera atentamente a lei, persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante. E esse será bem-aventurado no que realizar. Essa palavra aqui, essa palavra que foi em vós implantada, significa que Deus pegou a palavra dele, implantou, enxertou. A palavra original pode ser também traduzida assim: enxertou, enraizou, encravou em nós a palavra dele, alicerçou a palavra. Mas quando nós pegamos essa palavra e a negligenciamos, nós nos equivocamos, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo crentes, limpinhos, bonitinhos, cheirosinhos, nem falando as palavras é uma coisa legal. Mas quando eu não sou um praticante operoso da palavra, eu vou me perder das coisas. Mas a Bíblia me garante, é uma garantia da palavra de Deus aqui, que quando nós pegamos essa palavra e tornamos ela uma verdade na minha vida, e eu pratico de uma forma intencional, operoso, intencional, eu vou ser bem-aventurado no que eu realizar. Porque aqui, ele fala aqui no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque a palavra, ela me revela, ela me expõe para mim mesmo, ela reflete o meu mais profundo íntimo, meu interior. Então, quando eu não pratico, eu me engano. Eu entro no processo de engano, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo cristão, mesmo dizendo que é filho de Deus, mesmo tendo um adesivo local, Deus
para eu achar palavrinhas para ficar felizinho no dia. Hoje eu estou triste. O que a palavra de Deus diz aqui? Aleluia. Não é para ficar me motivando. Eu estou mal, eu estou uma palavrinha, ai, Deus vai levantar. Aí fiquei mal, palavrinha, aí eu preciso estar lendo aqueles versículos. Aqui, a confiança, Deus é bom, Deus é forte, Deus cuida de mim. Aleluia. Não, isso é superficial. Você tem que saber qual que é a sua natureza de Deus. E fluir, e frutificar na sua natureza. Porque no dia mal, senão vai dar ruim. E aí vai se revelar que você não tinha licença. Só o máximo que você tinha é uma porção considerável de religião. Religiosidade. Religiosidade. Decorar a palavra, decorar, é religião. Desculpa. Os que decoram por decorar. Porque se você decorou, mas você não pratica, sabe até de cor, sabe de cor, e não pratica, você é comparado como uma pessoa que é um tipo de um falso profeta, como nós vemos lá. Que o coração é enganoso. Lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 27, fala que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e obedecem. O que é bem-aventurado? Eu vou ler essa palavra. Lucas, capítulo 11, verso 27. 11, Lucas 11, 27. 27 e 28. Jesus se depara com uma mulher. E olha que da hora essa mulher aqui, olha o que ela faz. Lucas 11, 27. Ora, aconteceu o quê? Ao dizer Jesus essas palavras, Jesus estava falando sobre uma coisa ali, uma estratégia do capeta de Satanás. Ele fala algumas coisas, e a mulher está ouvindo aquilo ali. E ela fala assim: ora, aconteceu o quê? Ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios das que te amamentaram. Ela exclamou, vai falar que ela exclamou. Foi assim, um sussurro, foi, né? Uma declaração forte, alta, firme. Olha o que Jesus responde no verso 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Guardar aqui, essa palavra guardar, que você precisa da palavra guardar aqui, leia-se, obedecer, e obedece. Bem-aventurados, mas antes, muito mais antes, bem-aventurados, na verdade, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Esses são bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes, abençoados. Em João capítulo 13, verso 27, também fala aqui que bem-aventurados sois se vós praticardes a palavra. Você vai ser abençoado quando praticar a palavra. Não se você conhecer a palavra de uma forma teórica. Ou conhecer e não praticar. Porque eu sei que ser generoso é algo que a palavra de Deus me ensina que eu tenho que ser. Mas eu vou guardar para mim. Você conhece a palavra e não pratica. Em Romanos, no capítulo 2, verso 13, fala que justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei. Aqui está falando sobre a lei, no livro de Romanos. Mas os que praticam a lei é que serão justificados. Qual que era o problema dos fariseus? Qual que era o problema dos saduceus? Qual era o problema daquela turma lá de líderes na época de Jesus? Eles conheciam profundamente as Escrituras, mas não praticavam, não viviam. Eles conheciam e muitos deles ensinavam, eram doutores da lei. A Bíblia fala dos doutores da lei, pessoas que eram doutos, que eles ensinavam a lei, eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei, mas qual que era o probleminha dos tiozinhos ali? Eles não viviam. Jesus fala assim: vocês se preocupam em lavar o copo por fora. Se o cara lavar a mão antes de tomar a mão, mas Deus conhece
Mateus no capítulo 21. Mateus no capítulo 21. Diz o seguinte, Mateus capítulo 21, verso 1. Acho que eu vou ler a partir do verso 28. Deixa eu ver se eu vou precisar de todos aqui. Vou ler isso aqui, é uma parábola, outra parábola de Jesus que fala dos dois filhos. Mateus 21, a partir do verso 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Presta atenção, Jesus aqui de novo usa duas situações, duas pessoas são colocadas em situações idênticas. Mas esse respondeu: Não quero trabalhar, não vou. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem, se antecedem no reino de Deus. Aqui está falando sobre os judeus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Ele está dando outro exemplo aqui, falando. Teve um filho, que ele falou para o filho: Filho, vai lá trabalhar na vinha. Vai, pode deixar eu. Só que ele não foi. O segundo filho, ele falou a mesma coisa: Filho, vai lá trabalhar na vinha. Ele falou: Não vou, não quero, não vou. Mas aí a Bíblia fala que se arrepende e vai. Aí Jesus pergunta: Qual que fez a vontade do Pai? O que falou: Ô pastor, pode contar comigo aí, aleluia, glória a Deus, hein pastor? Mas a vida do cara é torta, não pratica, não faz. Ou que ouve a palavra, fica meio assim, mas não, sabe o que acontece? Deus ele falou assim: essa palavra do Senhor, eu vou me posicionar, me arrependo, vou e pratico a palavra. Para quem fez a vontade foi esse, o segundo. O Evangelho não é daqueles que dizem que são, mas daqueles que são. O Evangelho não é daqueles que dizem que são. O Evangelho é daqueles que são. Pelos frutos os conhecereis. A fé, a nossa fé, eu falo em Romanos, que a nossa fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir a palavra de Deus, e esse ouvir a palavra de Deus nos gera fé. Se eu não estou ouvindo a palavra, como eu vou pôr em prática a palavra? Como vai gerar fé no meu coração? Porque se a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pela quantidade de milagres que eu vejo, pelos sacrifícios que eu faço. A fé não vem pela quantidade de dinheiro que eu dou na